Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Olha, quantidade ideal de água. Você sabe a quantidade correta para ingerir água ao longo do dia? Pouco faz mal e demais também. Você sabia disso? Que até a água demais faz mal? Esse é um assunto para a nossa querida doutora Alessandra Gama. Prazer revê-la. Bem-vinda, doutora. Sempre muito elegante, bonita. Obrigada, Tiago. Prazer meu sempre estar aqui com você todas as terças-feiras, trazendo algumas informações que são interessantes ao público, não é isso? É verdade. Quer dizer, então, que a água também precisa ter uma dosagem certa, é isso? Você está vendo, né, que tudo no mundo precisa de um equilíbrio. Né? A gente vai falar um pouquinho da questão da importância, os benefícios da boa hidratação para o nosso organismo. Exatamente. Você trouxe, inclusive, algumas dicas importantes. Isso né? mesmo. Vamos lá. Como a água atua no nosso organismo? Isso é importante. Então, Tiago, a gente sabe que 60% do nosso corpo é composto de água. Olha aí, então a gente tem que saber que a gente não pode deixar isso, perder esse controle. Mas, assim, existe uma diferença um pouquinho com relação à criança. A criança pode chegar até quase 80% da composição corporal dela em água. E o idoso vai diminuindo um pouquinho mais, tá bom? É importante por quê? Porque a gente precisa manter esse balanço hidroeletrolítico, ou seja, todo o nosso corpo precisa estar em harmonia. E a água, ela é super importante para isso, tá bom? Por quê? Porque ela é transportador de vários sais minerais que são importantes para as nossas células, ok? Perfeito. Próximo slide daí. A água ajuda ao bom funcionamento dos rins. Exatamente, Thiago. Por quê? Imagine que o nosso sangue precisa de água para ele percorrer, porque ele precisa ficar um pouco mais fluido para chegar em todos os órgãos. Se o sangue da gente ficar muito concentrado, ele vai dar um trabalhão enorme para o nosso rins. Por quê? Porque ele vai ter que ele é responsável por filtrar, por tirar todas as toxinas que vêm do nosso sangue. Não é isso? Verdade, é verdade. Então, a mesma forma, ele também tira as toxinas e ele excreta em forma aí de urina. Então, é importante a quantidade bastante de água nesse momento para a gente não forçar muito nossos rins. Tem pessoas que têm dores nos rins e falam assim, ai meu Deus, não sei o que está acontecendo. Pode ser aí essa ingestão baixa aí de água, tá? Fazendo o rins funcionar com maior intensidade. Então, para facilitar, é importante sim, porque esse sangue não pode ficar tão denso. Ele tem que ficar mais fluido para poder chegar aí nos nossos órgãos. Perfeito. Próxima dica, água regula intestino e temperatura do corpo. Essa eu não sabia da temperatura. Por quê, Tiago? A gente faz isso através do suor, né? Quando o tempo está quente, a gente precisa colocar. A água, ela ajuda a fazer tipo um detox do nosso corpo. Ela leva todas as toxinas, não somente através da urina, mas também do suor. Então, é importante, o nosso corpo precisa desse equilíbrio de temperatura. Se está quente, ele precisa resfriar esse corpo. E essa forma de resfriar é através, sim, da água, quando a gente começa a transpirar, tá bom? Em relação ao intestino? Então, a melhor funcionamento do intestino. Muita gente aí reclamando de intestino aí congestionado, constipação. Muitas pessoas comem fibra, mas não bebem água. É importantíssima essa água juntamente com a fibra para fazer uma melhor, tanto a melhor digestão, porque começa pela boca, o funcionamento do trato gastrointestinal, como para essa formação aí, digamos, do bolo fecal. É importante, sim, uma quantidade bem interessante aí de água para esse intestino funcionar bem, gente. Perfeito. Mais uma dica. A desidratação interfere na queda de PA, é isso? O que é PA? Exatamente, pressão arterial, Tiago. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro, o tempo está muito quente, a gente não se alimentou direitinho, bebeu menos água, já está no processo de desidratação e não sabe. Então essa pressão começa a cair. Lembra que eu falei para você no início que nosso sangue precisa de água para ele ficar mais fluido e chegar em todos os órgãos, principalmente aí o coração? Exatamente. Então se esse sangue estiver muito concentrado pela falta de água, a gente vai sentir esses sintomas aí e essa queda de pressão com certeza vai acontecer. Esse volume sanguíneo vai diminuir nesses órgãos que são importantes e aí a gente cai um pouquinho da pressão. Pessoas vão sentir dores de cabeça, um pouquinho de fadiga, a impressão de que, eu tô com pressão baixa, sim, mas não sabe por quê. Bebe um pouquinho de água para ver se dá uma controlada. Gente, olha, a ingestão de água é tão importante nos dias, sempre foi hoje, mas ainda que tem até aplicativo
que manda você, marca, alerta você, ó, tá na hora de beber água, tá na hora de beber água. Não é isso, doutora? Thiago, É impressionante. Exatamente. Tem mais uma dica? Desidratação, claro. E aí tem alguns sintomas específicos. Exatamente. Né? Como é que a gente sabe que está em desidratação, Thiago? Beber água não é você pegar um copo de água e beber rapidamente. Isso é interessante, mas quando você bebe muito rápido, você não tem absorção dessa água como da melhor forma possível. Você vai beber e você vai excretar praticamente quase o mesmo volume. Não tá? sabia desse Você detalhe. precisa bebericar essa água, ok? Bebendo um pouquinho, porque essa água tem que ficar intracelular. Ok? Então, o que vai acontecer? Tá com sede? É o primeiro sintoma de desidratação. Ou seja, não tem que esperar a gente sentir sede para beber água, tá? Então, a gente tem que começar a colocar novos hábitos, manter-se sempre ali com a garrafinha, bebericando essa água durante o dia. Então, sede é o primeiro sinal aí de desidratação, tá bom? Boca seca, pele ressecada, quem não tem uma boa hidratação, com certeza isso aí vai refletir em cabelo, em pele e tudo mais. A urina, gente, é uma coisa bem legal. A gente tem que ficar sempre observando a cor do xixi. Se tiver assim amarelinho como tá a minha blusa, não tá legal. O xixi tem que estar bem clarinho, Thiago. Isso aí é um bom indicativo para a gente controlar a nossa hidratação, né? Cansaço, como eu falei, é a fadiga pela relação aí com a pressão arterial. Tonturas e desorientação, da mesma forma aí relacionado com a pressão arterial baixa. Perfeito. Tem mais? Quanto devemos beber de água por dia? Tá aí o X da questão. Exatamente. Eu sempre tive essa dúvida e sempre achei que fosse muito, mas não é, né? Então, a gente tem que encontrar sempre o equilíbrio. Isso é muito individual, Thiago, tá? Por exemplo, se você é um atleta, se você é uma criança, se você é um idoso sente menos vontade de beber água. Então, tudo isso vai corresponder ao seu dia a dia, né? Como é que é a sua vida e aí você vai colocar mais água ou manter um padrão hídrico equilibrado. Estou vendo que você colocou ali um cálculo. Isso, Como é que esse funciona cálculo. Esse cálculo é aquele valor X, que é um valor correspondente a uma tabela que foi feita, ok? 35 ml vezes o peso corporal. Fácil de você 35 ml é o volume de água de referência. Isso, de referência, é o valor de referência. Certo. E você vai multiplicar pelo seu peso corporal, ok? E aí você vai sair nesse resultado. Eu coloquei aí o meu peso, 35 ml vezes 55 quilos. Você pesa 55 quilos. Por aí, Thiago. Isso é uma ousadia. Gostaria de estar um pouquinho menos. Então, o meu... Menos ainda? Menos. Meu Meu Deus do volume céu. diário aí de ingestão hídrica vai para quase 2 litros de água dia, tá? Isso aqui para o meu basal, ou seja, para o meu dia a dia. Mas eu tenho que colocar aí uma margem a mais se eu vou fazer atividade física, se eu vou para academia, se eu vou pedalar, se eu vou correr. Então, aí isso aumenta. E essa margem vai para quanto? Essa margem, provavelmente aí para uns 2,5 litros, às vezes chegando até 3, dependendo da intensidade da sua programação de atividade física, se o clima também está muito quente. Então, tudo isso é muito individual. Essa é uma regra básica, tá bom? Que a gente tenta seguir. Perfeito. Então, aí de 2 litros de água, interessante por dia. Bom, evidentemente que para beber água é preciso criar novos hábitos. Exatamente. Então, não esperar, gente. Esperar sentir sede é sinal de desidratação. Então, beber água em jejum. Lembrando que quando a gente coloca aquele xixizinho de manhã que está um pouco mais amarelado, o nosso sangue, essa água, através do nosso rim, que filtra tudo, ele tira essas toxinas, tá? Que são metabólitos, são partes que a gente chama de toxinas. Então, beber água em jejum é como se você falasse para o seu corpo: estou acordando, estou repondo tudo aquilo, preparando o meu corpo para o dia. O ideal seria, ao acordar, de imediato, beber um copinho de água. Exatamente. Manter ali aquele hábito. Gelado ou natural? Aí vai muito ao gosto. Lembrando que o nosso corpo, quando a gente acorda, a gente está com a temperatura um pouquinho mais aquecida. Então, se você jogar uma água muito gelada, logo em seguida o seu corpo vai sentir esse choque. Para que isso não aconteça, uma água aí um pouco mais natural seria mais interessante. Manter aquele hábito de ter sempre com você uma garrafinha para evitar sentir sede e manter-se hidratado. Beber água em pequenos goles, como eu te falei, não beber rapidamente. Por quê? Porque essa água precisa ficar nas nossas células. Então, ela é intracelular. Então, beber devagarzinho é mais interessante. Aromatizar a água, gente. Tem idoso que não gosta de beber água. Idoso já é mais complicado. Então, se você consegue aí botar uma fruta dentro dessa água para criar esse hábito, é bem interessante e fica bem gostosinho. É verdade. Né?
Programar, como você falou, o aviso de alguns aplicativos, no relógio, celular. Isso é muito importante para as pessoas que, ai meu Deus, esqueci de beber água hoje, tá bom? Tem alguma diferença, doutora Alessandra, sobre água mineral e água fervida? Água mineral, água fervida, toda a água... Filtrada? Então, a gente sempre, dependendo do filtro que você vai usar, né, Tiago? A gente antigamente usava filtro de barro. Algumas pessoas falam que é muito melhor, né? Mas depende muito da qualidade desse filtro, né? A gente encontra água ozonizada, água de vários tipos. Algumas águas, água mineral, por aí, a gente já sabe que às vezes tem uma quantidade até, inclusive, de sódio, né? Então, quando a gente bebe água, a gente não sabe exatamente o que está colocando para dentro, né? A água que a gente compra fora. Mas é importante sempre filtrar. A água fervida é bem interessante. Perfeito. E nada de água que passarinho não bebe, viu? É bem De vez em interessante. quando, sem exagero, né, doutora? E que todos se hidratem e aprendam a se hidratar, porque a água é muito importante no nosso organismo. Um bom dia a todos. É verdade. Doutora Alessandra, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada A gente a me vocês. cobrando o fato da senhora nunca mais ter feito, né, a voltinha da felicidade. A gente vai aguardar com muita, né? Liberação, né, Tiago? Isso, estamos ansiosos para isso, né, com muita calma, mais uma vez. Muito obrigado, até semana Obrigada, que vem, Tiago. viu? Um bom dia a todos. Grande beijo, gratidão Boa semana. sempre, tá?